Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente volta a falar do fundo imobiliário de papel, preste bem atenção, não considero mais de tijolo, de papel, RZTR11 da Risa Asset. A gente vai falar do relatório do mês de setembro, que trata dos dividendos que foram pagos agora no mês de outubro, mas antes a gente vai passar muita informação para você, alguns números importantes sobre o fundo para você. Nos últimos 12 meses, o fundo distribuiu um dividend yield equivalente a 13,8%. Meus amigos, 13,8%, considerando esse aqui um fundo de papel, e considerando ele fundo de papel, ele tem que ser considerado como fundo high grade, ou seja, menos arriscado, mais seguro, logicamente paga menos dividendos, que os high yield é que pagam mais dividendos. Então, quase 14% de yield ao ano para um fundo high grade é muito top. Porém, o fundo se encontra com P sobre VP de 0,88, indicando 12% de desconto. Normalmente, quando tem algum desconto, tem alguma coisa fora do normal. Poderia ser algum calote? Poderia, mas não é o caso. Se você observar bem, para quem ainda não prestou atenção, nos últimos 2 meses, de setembro para outubro, está num momento bem ruim para qualquer tipo de fundo, seja ele fundo imobiliário, seja ele Fiagro, seja ele FIINFRA, principalmente Fiagro, mas deixando isso de lado, fundo imobiliário também está no momento ruim. Então, é mais por isso que está com esse desconto tão grande, considerando que ele está no momento tão bom de yield. Se a gente fizer aquele ajuste que eu faço do valor da cota de mercado para o valor patrimonial, deixando o P sobre VP1, esse yield cai de 13,8 para 12,2, o que ainda é um yield bom, considerando ele um fundo high grade, porque a minha meta, digamos assim, em fundos high grades, é receber o que os fundos top dos top pagam nos últimos 12 meses, que é na faixa de 11,5%. Então, para mim, o ideal é no mínimo 11,5%, e ele aqui está pagando 12,2%, ou seja, cerca de quase 1% acima desses fundos top do top. E esse aqui, para mim, eu considero até mais seguro, porque, para quem não sabe, basicamente a garantia dessa dívida que os devedores do fundo têm com ele é simplesmente que eles passam o imóvel para o nome do fundo, ou seja, o fundo é, no momento, o verdadeiro dono daquela fazenda, e ela foi comprada normalmente pela metade do preço de mercado dela. Se a precificação tivesse sido feita de forma correta, uma fazenda, por exemplo, que custa 100 milhões, o fundo comprou por apenas 50 milhões. Então é muito bom para o fundo, até se o devedor der calote no fundo, porque aí o fundo simplesmente vai despejar. Não é um processo tão simples. Muita gente considera isso aqui, como eu já falo nos últimos vídeos, como fosse uma garantia executada. Eu acho que é basicamente isso, mas eu já vi gente discutindo em fórum, dizendo, não, isso não é bem assim, porque é muito difícil para retirar um fazendeiro, vai ter que esperar a colheita da safra, não é um processo tão simples, é demorado. Mas imagine um fundo que não tem uma garantia dessa, que é simplesmente ter uma fazenda no nome do fundo. E o fazendeiro também não quer perder uma fazenda que vale 100 milhões e ele só recebeu 50 milhões pelaquela fazenda na venda. É muito difícil tomar calote um fundo desse. Tanto que ele já está com 4 anos na bolsa e nunca recebeu nenhum calote. No último mês, assim como nos últimos 6 meses anteriores, ou seja, nos últimos 7 meses no total, o fundo vem pagando como um relógio 90 centavos. O que nos dá um yield do mês de 0,99%, ou seja, praticamente 1%. Enquanto aqueles fundos high grades top que eu falei para vocês no começo do vídeo estão pagando de yield mensal entre 0,85 e 0,90, esse aqui está pagando praticamente 1% ao mês. Ou seja, é um yield muito, muito top. Como eu venho trazendo para vocês várias informações praticamente as mesmas, e do mês passado para esse mês não teve nenhuma novidade praticamente, eu vou pular algumas informações que eu passei no vídeo anterior. E quem quiser ter um vídeo complementar, quem não assistiu o vídeo anterior, vou colocar aqui no topo do lado direito um cardzinho para você ir lá, clicar e assistir o vídeo. Depois você volta aqui para esse vídeo para assistir as notícias, as novidades complementares. Então, uma coisa que é sempre importante comentar, eu normalmente sempre falo nos vídeos, principalmente nesses últimos vídeos de fundo imobiliário, de Fiagro, de FIINFRA, ele trouxe aqui tipo um resumão por escrito e pelo próprio gestor. Então eu vou trazer para vocês, ó, perspectivas para fundos imobiliários. Então, com essa perspectiva de manutenção de taxa de juros elevada, os títulos do Tesouro continuam oferecendo retornos competitivos, ou seja, eles estão aumentando. E isso reduz a atratividade dos FIIs no curto prazo. Só que para investidores no longo prazo, os FIIs estão sendo negociados com desconto em relação ao valor patrimonial, que é o que eu acabei de falar. A gente chega aqui na DRE do fundo, aquelas DRE péssimas, que só traz um mês para a gente. Eu olhei na DRE do mês passado em relação a resultado por cota, ou seja, o lucro que o fundo teve por cota. No final das contas, o resultado do fundo como um todo foi basicamente o mesmo, 87 centavos.
por cota, só que o fundo novamente distribuiu quanto? 90 centavos, ou seja, ele colocou 3 centavos de reserva. E o fundo ainda possui uma reserva grande. A princípio, o fundo possui uma reserva ainda, aqui vocês estão vendo nessa parte de baixo, de R$ 2,59, que eu creio que ele vai deixar para usar, como ele fez no ano passado, quando ele estava querendo emitir, que ele pegou em 4 meses e distribuiu R$ 5,00. Em média, ele distribuiu R$ 1,25. Teve meses que ele distribuiu em 40, teve meses que ele distribuiu em 10, em 4 meses ele distribuiu R$ 5,00. Ou seja, cerca de 35 centavos a mais por mês do que ele está distribuindo atualmente, no momento que ele estava querendo emitir cotas para poder aumentar o tamanho do fundo. O fundo na época estava em torno de uns 700 milhões, 800 milhões, se eu não me engano, uma coisa assim. E ele fez 2 emissões consecutivas e conseguiu elevar o patamar do fundo para quase 2 bi, né? O fundo agora está próximo de 2 bi de patrimônio líquido. Então, só citando os detalhes que tem nesse mês, nessa DRE, para quem ainda não sabe, é muito mal feito isso aqui, para mim, sempre eu digo isso. Receita imobiliária, na realidade, é a soma dessas duas linhas. Não fica claro isso pra gente, olhando aqui, mas é isso. Receita imobiliária é a soma de arrendamento com valorização imobiliária. Arrendamento, na prática, aqui é o aluguel das fazendas e não teve valorização imobiliária, ou seja, não teve venda com ganho de capital de nenhuma fazenda. Então o valor da receita imobiliária como todo foi isso. Receita financeira do dinheiro que o fundo ainda possui em caixa rendeu 1 milhão, totalizando em receitas 19 milhões e meio. De despesa, ele teve 1 milhão e 900 de taxa de administração, mais 1 milhão e 200 de outras despesas que não tá claro pra gente o que é isso aqui. A princípio é como se aqui fosse gastos com as fazendas. Basicamente é isso. Eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você. Você possui RZTR11 na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição aproveitando esse momento de baixo? Ou ao contrário disso, você tá pensando em reduzir a sua posição até zerar a sua posição porque você tá achando pouco que ele tá pagando e tá preferindo tirar o seu dinheiro daqui e fazer aquele aportezinho maroto numa rendazinha fixazinha preguiçosa lá de IPCA+. Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus fundos imobiliários de papel, assim como esse aqui, apesar dele ser diferentaço, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não está inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. O que você está esperando, meu amigo? Você quer ficar bem informado, seja sobre fundo imobiliário, FIAGro, FIINFRA ou até mesmo ação, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, não pense mais nada. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim que sair, o mais breve possível, você já assiste. Já assistindo, você ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas e dessa forma a gente bater a meta da quantidade de views maior para novamente no mês que vem estarmos trazendo mais uma leitura do relatório do mês de outubro aqui do RZTR11 da RISA Asset para você no mês de novembro. Aqui a gente entra nas perspectivas também, que é comentado do gestor, e ele fala algo que ele já tinha falado no mês passado. No mês passado, isso aqui, o comentário foi bem maior. Eu já deixei o cardzinho para você assistir o vídeo anterior, porque no mês passado teve mais movimentações na carteira do fundo. E aqui não foi nenhuma movimentação, ele só falando, confirmando que ele já tinha dito do mês passado, que ele tem um termo de compromisso de compra e venda vinculado a uma fazenda no município da Alto Parnaíba, no Maranhão, de 27 milhões e 300 mil. Só que ainda não fechou essa compra. Basicamente é isso. Entrando aqui na carteira do fundo, temos essa tabelinha aqui do portfólio do fundo. Temos aqui a lista dos 21 ativos do fundo. A gente vê que os mais diferentes são esse aqui de Land Equity, que são aquelas fazendas que o fundo deseja depois de desenvolvê-las, vendê-las bem mais caro do que o fundo comprou. Que são essa fazenda aqui em Vanderlândia. E essa aqui é uma das últimas fazendas que entrou no fundo também da estratégia de Land Equity, só que é uma fazenda bem maior. Tanto que o valor dela é quase 300 milhões, é uma super fazenda. Porque a outra aqui, ó, 156 milhões. São duas das maiores fazendas do fundo. E nessa estratégia de Land Equity, totalizando cerca de 450 milhões. Você vê aqui o tipo de estratégia, que ele chama de tese de investimento. A maioria é sale and leaseback. A gente já explicou isso várias vezes em outros relatórios. Mas resumindo, é quando o fundo compra a fazenda de um fazendeiro e aluga para ele mesmo, o mesmo que vendeu, comprando pela metade do preço e dando opção de recompra. Você vai ver que aqui todos têm opção de recompra, a não ser essas duas fazendas que são na estratégia da Land Equity, quando o fundo realmente compra para revender no futuro, depois de melhorar a fazenda, desenvolver ela para ganhar normalmente várias vezes mais do que o valor que ele comprou. Uma fazenda dessa ele compra por 156 e ele quer vender assim por baixo por 300 milhões. Se possível até por mais. Uma dessa aqui que ele compra por 300, ele quer no mínimo vender por 600 no futuro. Basicamente é isso que ele faz. Você vê aqui os valores
das compras nessa linha. Aqui a gente vê o nome do grupo, que é dono, entre aspas, né? Por enquanto, no momento, ele é apenas um locatário da fazenda, está apenas arrendando a fazenda do fundo, mas no final das contas ele vai voltar a ser dono daquela fazenda. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo, não pense mais nada, já deixa aquele likezão, também sem pensar em mais nada. Ative o sininho também, comenta aqui para ajudar a gente a bater a meta da maior quantidade de views possível, para no mês que vem trazer mais uma leitura do relatório do mês de outubro aqui do RZTR11 da Riza Asset para vocês. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!